Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui nesse dia que se chama hoje, glória a Deus por isso, para meditarmos no livro do profeta Miqueias, aleluia, Velho Testamento, profeta menor. Hoje o capítulo 2, 13 versículos, oh que maravilha, aleluia. O título aqui, irmãos, do capítulo 2, de alguns versículos, fala assim, castigo sobre os opressores. Vamos ver aqui o versículo 1 fala assim, ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Irmãos, aqui está dizendo algo muito sério, irmãos. Você fala assim, mas é Velho Testamento. Foi há tantos e tantos mil anos atrás, lá com o profeta Miqueias, que, por uma curiosidade muito assim, interessante, irmãos, foi contemporâneo de Isaías, do próprio profeta Amós, dá a entender a palavra. Alguns acreditam também de Obadias, de Jonas. Claro, um com uma certa idade, outro menos, mas foi contemporâneo. Mas alguém fala assim, mas faz muito tempo atrás. Mas, irmãos, essa verdade da palavra se aplica hoje para nós, irmãos. Quantas pessoas maquinam, desejam, pensam mal de alguém, de alguém que está até congregando junto, falando que serve a Deus, e aleluia, e está pensando mal daquela pessoa. Irmãos, se nós lemos Mateus capítulo 5, o sermão da bem-aventurança, ela fala assim, se alguém chamar o irmão de raca, de louco, irmãos, é réu do sinédrio, é réu até do fogo do inferno. Irmão, isso é muito sério. Aqui diz, o poder está nas suas mãos e faz a maldade, no romper da alva, do outro dia pratica, irmãos. Deus não quer, Deus não aceita, Deus abomina tudo que é pecado. Pecado é uma maldição, irmãos. Ela tem que ser quebrada, tirada, arrancada. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Irmão, não pode. Isso eu falo para mim primeiro. Nós que falamos que somos de Deus, desejar o mal de ninguém, irmãos. A Bíblia fala assim, Romanos 9:33, aquele que dá de comer para o inimigo, vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. A Bíblia fala que você tem que orar pelo que vos persegue. Irmão, a pessoa quer ver o seu mal, ore por ela, abençoe ela, peça que Deus entre na vida dela e mude a história dela, mas não deseje o mal para ela. Irmão, a Bíblia fala para mim e para você, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Irmão, não queira alguém te fazendo mal, queira pagar com mal, paga com bem. Deixa Deus trabalhar. Pelejarão contra vós, diz a palavra, mas não prevalecerão. Deixa Deus tomar sua causa e julgar, mas não deseje o mal de ninguém, irmãos. Abençoe. Aquilo que quereis que os homens vos façam, diz a palavra, façai vós também. Você quer ser abençoado? Abençoe. Você quer que te ajudem? Ajudem também. Aleluia. Versículo 2. E cobiçam campos, cobiçam casas, e arrebatam, assim fazem com violência a um homem, a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Não pode fazer violência, irmãos. Não pode cobiçar. Irmãos, Deus não está nisso. Quem ama, irmãos, quem é de Cristo, tem que pedir a Deus que o Senhor trabalhe, mude a minha vida, mude a minha maneira de ser, mude a nossa maneira de ver as coisas, irmãos. Temos que ser diferentes, nova criatura, temos que amar, irmãos. Irmãos, se alguém pensa aí, é fácil dizer, irmão, mas você com Cristo, Ele muda a sua vida. Você com Jesus, Ele trabalha na sua estrutura, Ele trabalha na sua maneira de ser, no seu caráter, para você ter uma vida mudada por Ele. Aleluia. Versículo 3. Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu projeto um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mal. Irmãos, quando fala projeto, Deus, irmãos, Ele tem a palavra
Jeremias 29:11, projetos de paz. Mas o homem, a mulher, a pessoa, quando ela insiste, irmãos, para sua vontade própria, de ir para o caminho mau, de não se arrepender, de não ouvir a voz do Senhor, dizendo que conhece o Senhor, dizendo que conhece a palavra, dizendo que é um servo, uma serva de Deus, irmãos, o mal vai vir sobre ela. Planta na carne, colhe corrupção, irmãos. Isso é a lei da colheita. Versículo de número 4. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lastimoso, dizendo: não estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, ela o troca como me despoja, tira os nossos campos e reparte. Irmãos, o que eles fizeram de mal, projetaram mal, quiseram mal, o mal veio sobre eles, irmãos. Aqui está dizendo de pessoas, de pessoas que conheciam o Senhor, de hoje pessoas que conhecem a Deus, irmãos, mas vivem no mal, vivem numa situação que não sai do lugar, irmãos. Entra ano, entra mês, entra dia, vira o ano, a pessoa está do mesmo jeito, irmãos. O errado na história não é Deus, irmãos. O errado na história não é o Senhor, é você, é nós. Somos as nossas escolhas, somos na maneira que nós queremos fazer as coisas, tem que ser do jeito que Deus quer, da vontade dele, não da minha e da sua, irmãos. A Bíblia fala assim, ó, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, irmãos. O erro está em Deus, irmãos. Não há demônio, não há inferno, diz a palavra, que prevaleça contra a minha igreja. Não há oração que Deus não responda, irmão. Se vós estiverdes em mim, diz a palavra, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiser você será feito. Se não está acontecendo nada, irmãos, o erro está em nós, irmãos. Está em quem está agora aí falando, não. Por que Deus não faz? Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas o erro está em nós, irmãos. Nós que temos que nos converter do nosso mau caminho, diz a palavra. Versículo aqui, irmãos, ó, de número 5. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor que lance o cordel pela sorte, irmão. Na congregação do Senhor tem que ter obediência, reverência, intimidade, busca. Irmãos, toda sorte, irmãos, é lançada, mas a palavra vem de Deus, irmãos. A confirmação é do Senhor. Versículo aqui de número 6. Não profetizeis aos que profetizam, eles não profetizarão para eles, pois não se apartará sua vergonha. Aqui está dizendo, irmãos, pessoas querendo proibir os profetas, pessoas não querendo falar aquilo que Deus manda, pessoas não querendo dizer aquilo que Deus está colocando nos lábios, irmãos. Você tem que entender, nós temos que entender que o compromisso nosso, irmãos, é com Deus. Quem tem compromisso com o reino de Deus, irmãos, tem compromisso com o seu pastor, com o ministério que congrega, o marido com a esposa com o marido, tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Não, como diz um ditado popular, não tem rabo preso com ninguém, irmãos. Prega, fala, manda, diz, tenta todo dia melhorar os seus caminhos, porque é o Senhor, Deus, que aplana e endireita o nosso caminho. Nós dependemos dele, precisamos dele, ser curados, libertos, transformados pelo poder dele. Aleluia. Versículo 7, antes do versículo 7 tem um título aqui que fala assim, ó, contra a injustiça e a idolatria. Ó vós que sois chamados, casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? Uma pergunta aqui, irmãos, isso é muito sério. São estas as suas obras? Outra pergunta, não é assim que fazem bem as minhas palavras, os que andam retamente? Irmão, o Espírito do Senhor está limitado? Não. As obras nossas, irmãos, estão sendo conhecidas diante dos homens, para a glória de Deus? Deixa a pergunta aqui, irmãos. E aqui fala, ó, os que andam retamente. Irmãos, quem anda retamente, irmãos, Deus é com ele, irmãos. Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A adversidade pode vir, mas Deus dá vitória. A angústia vem, mas nós temos vitória. A luta vem, mas ela tem início, meio e fim, irmãos. A situação oposta vem, mas Deus muda o quadro. Tem pessoas que entram ano, saem ano, passam anos e anos a mesma situação. Irmãos, o erro não está em Deus, irmãos. O erro está em nós. O erro está em nós, irmãos. Deus
é o Senhor. Deus não é filho do homem para que minta. Ele não erra. Tudo que ele faz é certo. Até quando nós entramos num deserto, Jesus entrou num deserto, irmãos, mas ele foi tirado. Quando nós entramos num deserto, para que a palavra, para que as aflições de Cristo nós viemos passar nessa terra, nós temos início, meio e fim. Acaba. Tem pessoas que vivem na mesma luta todo o tempo, irmãos. O erro está em nós, irmãos. Versículo 8. Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo. De sobre a vestidura, tiraste a capa daqueles que passavam, seguros como homens que voltavam da guerra. Irmãos, aqui o povo se voltou como inimigo do Senhor. Irmãos, a amizade do mundo, diz a palavra, é inimiga contra Deus. Tem pessoas que querem andar de braço dado com o mundo, com a idolatria, com o pecado, com a imoralidade, com a mentira, com a injustiça, com tantas coisas erradas, irmãos, que a lista é tão grande, se torna inimigo de Deus, irmãos. Inimigo de Deus, irmãos. Irmãos, a Bíblia fala que sem mim nada podeis fazer. Você tem que entender, nós temos que entender que precisamos do Senhor, irmãos. Está obediente à sua vontade. Versículo 9. Lançaste fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças, tiraste para sempre a minha glória. Irmãos, a Bíblia fala que o caminho de Deus é um caminho de delícias. Isso fala em Provérbios. Por quê, irmãos? Porque você está caminhando rumo aos céus. Você é um cidadão dos céus. Você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem motivos para agradecer o Senhor todo momento. A Bíblia fala assim, quando Jesus manda os discípulos pregar, os discípulos curaram, expulsaram demônios, fizeram milagres no nome do Senhor, vieram contar para Jesus. Jesus falou assim, não se alegrai por isso, mas por causa do vosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, o seu nome está escrito no livro da vida. Você tem motivo de adorar a Deus, irmãos. A Bíblia fala assim, buscar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se não está acontecendo nada na vida de alguém, o erro está na pessoa, irmãos. Não cumprimento da palavra. Não somos perfeitos, irmãos, mas Deus é misericordioso, nos ajuda, aleluia. Versículo aqui 10. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme, destruição, imundícia, pecado, erro, falha. Irmãos, desobediência, murmuradores, queixosos, pessoas que têm o seu ventre como Deus delas, irmãos, não honram ao Senhor, não buscam ao Senhor, não submetem ao senhorinho de Cristo e querem estar certos, irmãos, não ouve ninguém, não senta para ouvir, não senta para pedir misericórdia, irmãos, e querem estarem certos. Deus vai vir a destruição, porque é a escolha da pessoa, irmãos. Versículo aqui, ó. 11, e o final do versículo 10 fala assim, uma destruição enorme. Isso é muito sério, mas versículo 11. Se houver alguém que andando com espírito de falsidade, mentir, dizendo, eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será este o tal profeta deste povo? Olha, irmãos, os que diziam homens de Deus, trazendo para os dias de hoje, obreiros da casa do Senhor, obreiros da iniquidade, profetas da mentira, homens, irmãos, que abusavam dos menos favorecidos, que bebiam bebida forte, algo que Deus não permitia, falavam mentira, pregavam mentira, não ensinavam a verdade. Deus vai cobrar hoje do povo que está nessa condição, irmãos. Isso é palavra de Deus, irmãos, não é minha, é do Senhor. Versículo de número 12. E antes do versículo 12, tem um título assim, promessa de restauração. Ah, irmão, Deus corrige, Deus toca, Deus abate, mas Ele restaura, irmãos. Quando nós abrimos o coração para Ele. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, poloei todos juntos como ovelhas de Bozerá, como o rebanho no meio do seu pasto, farei estrondo por causa da multidão dos homens. Irmãos, não são todos que se corrompem, há os fiéis da terra. Elias uma vez falou, Senhor, só restou eu. Não, a Bíblia fala que o homem de Deus lá, ele tinha guardado os profetas lá, irmãos.
Tem gente fiel, irmãos, nessa terra. Tem desobediente, tem. A Bíblia fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quando a pessoa está com Cristo, irmãos, o espírito dele, o Espírito Santo na vida dele é a lâmpada do Senhor. Tem muita gente desobediente? Tem. Tem escândalo? Tem. Tem gente dando mau testemunho? Tem, mas não são todos, irmãos. Vamos olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem promessa de restauração, de cura, de mudança, de milagre. Oh, aleluia. 13 para nós encerrarmos. Subirá diante deles o que abrirá o caminho, e eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá diante deles é o Senhor, a testa deles. Aqui está falando de Cristo, irmãos, uma promessa messiânica. Jesus veio, morreu, cumpriu, morreu a morte de cruz e hoje nos deu a liberdade nele, no sacrifício dele, no que ele fez por nós na cruz do Calvário. Você hoje, voltando-se para Cristo, aceitando ele como Salvador, você aí pedindo perdão, voltando-se para ele, tem restauração, tem cura, tem liberdade, tem bênção, tem vitória. Pelejarão contra a sua vida, mas não prevalecerão, porque o Senhor está na nossa frente, irmãos, abrindo o caminho, amém? Irmãos, Miqueias capítulo 2 aqui encerrado. Quem é Deus como o Senhor? Irmãos, ninguém, irmãos. Compartilhe esse link, irmãos. Deixa aí o joinha. Não esqueça de deixar o joinha, irmãos, para o canal está sendo bem visto e possamos evangelizar, usar a rede social para pregar a palavra, irmãos. Como ela é, não para falar mal de ninguém, criticar alguém, mas para pregar a verdade do Evangelho de Cristo, da palavra do Senhor, amém? Deus te abençoe grandemente. Não esqueça do joinha. A paz do Senhor Jesus.